orar pela vida do pastor nessa noite, que vai estar ministrando a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, no teu nome, Jesus, apresentando a vida do teu filho, Senhor, usa com poder e com graça, fala com teu povo, Senhor, meu Deus, Pai. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém, amém. Graças a Deus, mais um dia, né, irmãos, com alegria na presença de Deus. Para mim é motivo de alegria, porque como disse Samuel, aleluia, Jesus, lá em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, né? Hoje a igreja Kairos Tempo Oportuno Pentecostal está fazendo 5 anos que nós estamos aqui entre São Lourenço aqui e Vitorino. 5 anos, né? De muito choro, de muita lágrima, de muita dificuldade, de muita perseguição, né? De muita calúnia, de muita acusação, mas eis-nos aqui de pé diante do Senhor, né? A Bíblia diz que ninguém pode parar um escolhido do Senhor, né, irmãos? Porque quando o Senhor nos chamou, aleluia, Senhor, o Senhor nos colocou sobre a nossa vida, aleluia, o ministério, o Senhor colocou autoridade sobre a nossa vida para que nós pudéssemos caminhar diante dele. E nesta caminhada, aleluia, cumprimentando os irmãos que também ali, que estão nos assistindo, a nossa irmã Adriele também, que nos visita, né? Que Deus abençoe a nossa irmã em nome de Jesus. Não foi fácil a caminhada até aqui, irmão. Foram 5 anos, muitos, aleluia, torcendo contra, irmão Ari. Muitos fizeram até aposta que nós íamos falir a igreja em 3 meses. Muitos até, mas quando Deus tem um propósito, Deus nos sustenta, nos guarda, mesmo no meio da dificuldade, porque eu aprendi, aleluia, Jesus, a igreja não é minha, a igreja não precisa, aleluia, Jesus, o Senhor é que provém, aleluia, para a casa dele. Porque quando o Senhor trabalha nos corações, Ele quebranta os corações. Quando Ele muda os corações, aleluia, Jesus, Ele começa, aleluia, Jesus, contemplar o mover do Espírito Santo em cada coração, conforme assim provém para ele, amém? Aleluia, Jesus. E por isso nessa noite, aleluia, noite de festa, aleluia, Jesus, porque neste caminho muitos ficaram para trás, muitos, aleluia, lançaram a mão, como disse a irmã Cleomara, muitos se acovardaram, muitos tiraram a mão do arado, e a Bíblia diz que o Senhor não se agrada daquele que põe a mão no arado e tira a mão no arado. Muitos estão de volta ao lamaçal, muitos estão de volta ao como o cão voltou ao vômito, muitos estão de volta, estão no mundo de volta como o filho pródigo, né? Mas isso provém ao Senhor, né, irmãos? Nós sabemos que tudo provém pro bem daquele que ama Cristo Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, aleluia, Jesus, já estamos atrasados, aleluia, Jesus, sem demora. Primeiro a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Vamos falar que quando o Senhor estabelece algo, irmão, sobre a minha e a tua vida, o Senhor coloca, o Senhor nos dá autoridade, aleluia, Jesus, porque o Senhor jamais vai colocar algo sobre a tua vida que você não tem autoridade para conduzir, se você não tem autoridade para sustentar isso. E junto com as lágrimas, junto, aleluia, Jesus, com o desespero, muitas das vezes, vem o quebrantamento, né? Vem, aleluia, Jesus, o Espírito Santo trabalhando. Quem achou, aleluia, Jesus, Romanos capítulo, aleluia, 13, versículo 1 diz amém. Romanos 13, 1, aleluia, Jesus. Esperar o nosso irmão Gobi ali achar, aleluia, Jesus, a diaconisa vai achar para eles ali, em nome de Jesus, porque nós precisamos cada dia mais. Os dias são maus, são difíceis, mas quanto mais longe você estiver do Senhor, quanto menos você estiver, irmão Ari, fazendo a vontade de Deus, mais na prova você vai ficar, mais na luta. Se você acha que está na prova, está na luta, aleluia, servindo a Deus, imagina se você não estiver na presença de Deus. Imagine se você não estiver obedecendo a Deus e desenvolvendo o ministério qual Ele te deu, amém? Romanos capítulo 13, aleluia, versículo 1 diz assim, amém? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não, aleluia, Jesus, são terror para os bons,
para os bons as obras, para as mãos quereis tu, pois não temer a autoridade e fazer o bem, e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus, teu bem, para teu bem. Mas se fizeres o mal, temerás, não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela sua consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, entendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; e a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estamos na tua presença, Pai. Nós queremos nessa noite, Pai, clamar a graça, o poder, a tua misericórdia, buscar no Senhor que é santo e que é verdadeiro. Coloca as tuas mãos, ó Pai, quebra as cadeias, muralhas, vem de encontro a cada vida, a cada irmão nesta noite que aqui se faz presente. Os irmãos que não puderam vir, Pai, coloca as tuas mãos, nos dá graça, nos ajuda e nos fortalece. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós sabemos, aleluia, Jesus, que quando o Senhor nos dá esta palavra, quando o Senhor fala que toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há, aleluia, autoridade que não seja e que não venha da parte do Senhor. Nós lembramos, irmãos, que muitas das vezes, aleluia, Jesus, como eu disse agora, muitas pessoas, aleluia, elas não querem se sujeitar ao Senhor. Muitas das vezes as pessoas querem ser como a irmã, aleluia, acabou de me mandar um WhatsApp ali agora. Ontem eu passei um cajado neles, estão lá desviados, porque não existe, irmão, outro termo para falar que é desigrejado, não passa de um desviado dos caminhos do Senhor. E não adianta a pessoa querer dizer que é diferente. E me mandou dizer que tem um demônio assolando lá a casa, o casamento, a vida dela, o comércio. E quem não tem, ou quem conheceu Jesus e voltou para trás, esta pessoa jamais vai ter paz, irmão. Porque o Espírito Santo não é como uma roupa que eu e você temos uma roupa e nós jogamos essa roupa no canto, jogamos na máquina e lavamos. Nós não podemos nos dispor do Espírito Santo, porque quando isso acontece, não existe ministério que se sustente. Não existe, aleluia, como disse o irmão esses dias aqui pregando, aleluia, não existe como, aleluia, o Senhor trabalhar. E muitas dessas pessoas que hoje se encontram desviadas são por causa disso, porque um demônio de rebeldia toma conta e as pessoas não se sujeitam. Eu sempre digo, o guardião da Paraty, ele tem autoridade, porque foi dada a ele uma autoridade para ficar naquela portaria. Aleluia, ninguém pode passar lá sem se declarar a ele. É assim que o Senhor trabalha. É como quando você entra numa empresa para trabalhar. Você está trabalhando lá, você entra, como eles dizem aí, né? Eles chamam de peão, né? Mas é operário. Peão é um modo de humilhar as pessoas que eles falam. É operário. E se você for desenvolvendo, aleluia, Jesus, conforme a caminhada do trabalho, o patrão olha para você e vê que você é um cabra esforçado, vê que você está indo bem. E ele diz: eu vou promover esse menino, eu vou promover ele. Ele vai ser encarregado. Aí daqui uns anos ele vai ser gerente. Daqui uns anos ele vai ser chefe. É assim que funciona no reino dos céus também. Existe um tempo determinado, existe uma caminhada, e você tem que adquirir, aleluia, Jesus, experiência, como eu disse por irmão Charles. Muitas pessoas não aceitam porque elas querem vir do mundo do jeito que estão, com a vida do jeito que estão, aleluia. O Senhor não impede ninguém de consertar a sua vida, só que tem que se consertar para que esta palavra faça efeito. Um rebelde, ele pode ficar na igreja a vida inteira, ele nunca vai ter nada, ele nunca vai ser nada, porque não existe, aleluia, submissão no coração. Não existe, aleluia, Jesus, não existe o amém, não existe o arrependimento. Paulo disse, aleluia, Jesus, que eu e você nós precisamos, quando ele falou em Gálatas, aleluia, Jesus, quando ele disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando eu e você viemos, irmão Mauro, para Jesus, nós não nos mandamos mais. E o único jeito de eu e você se mandar é se nós andarmos desviados.
nós não fazermos a vontade do Senhor, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos passar perrengue, nós vamos passar luta, nós vamos passar dificuldade, mas o Senhor, Ele é conosco, Ele nos ajuda, Ele trabalha na vida. Quantas pessoas elas dizem quando vem o primeiro vento, vem a primeira luta, quer desistir, quer largar o Senhor por causa disso e daquilo. E daí eu me deparo olhando para a palavra, aleluia Jesus, que os discípulos, o próprio aleluia Jesus, Pedro deixou a esposa e deixou a sogra e foi fazer a obra, aleluia Jesus. Quando nós olhamos, aleluia Jesus, para Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra, e a Bíblia diz que ele matou os bois, queimou os arados, aleluia Jesus, se despediu dos pais e foi fazer a vontade do Senhor. Você não vê na Bíblia, momento algum depois da ida de Eliseu, você vê que Eliseu passou para visitar o pai e a mãe dele, nunca mais ele voltou. A caminhada com Jesus é como disse, aleluia, a irmã ontem em Pato Branco, é uma caminhada de sofrimento. Se você quer paz, você está servindo o Deus errado, porque quem serve Jesus de coração não tem paz, é perseguido. Não existe, irmão, jeito de você servir Jesus, porque quem está na treva jamais vai admitir quem está na luz. Quem está na treva jamais vai deixar de perseguir quem está na luz. E quando nós olhamos para esta palavra, a Bíblia diz que nós temos, aleluia Jesus, a parte B do versículo 1 diz assim: e Deus, as autoridades que não existe autoridade que não foram instituídas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Como disse meu pastor hoje que me ligou lá do interior, ele disse: olha, quem te colocou aí foi Deus. Você não precisa agradar homens, você não precisa agradar mulheres. Se essa igreja ficar só você, essa igreja fica aberta, porque a igreja é do Senhor. Porque quem não se submete à palavra está resistindo a Deus. E é uma grande verdade, porque está escrito aqui em Romanos. Porque nós precisamos, aleluia, não viver mais nós, mas viver, aleluia, o Senhor, viver esta palavra. E depois de 5 anos, irmãos, eu digo para vocês, eu fiquei 10 anos, eu estou com 14, eu fiquei quase 10 anos, 9 anos e pouco, aleluia, entre obreiro, aleluia Jesus, e presbítero, e aprendendo, nunca largando a Bíblia, nunca me desviando, nunca murmurando, nunca me rebelando, para mim chegar até aqui. Aí eu chego aqui e me deparo com rebeldes, com dura serviço, com obstinado, e você tem que estar preparado para isso, irmão. Como disse o evangelista Daniel pregando aqui na sexta-feira, ninguém é obrigado a servir ao Senhor. O Senhor não obriga ninguém a servir Ele. É como eu digo, e pego um gancho, ninguém é obrigado a congregar aqui. Mas se congregar aqui tem que seguir, aleluia, o que diz o nosso estatuto. Tem que andar conforme, aleluia, Jesus, a autoridade a qual o pastor constitui na igreja. É assim que funciona, querido. Porque quando você começa, aleluia, a abrir objeções, quando você começa, aleluia, se você não cria teu filho na doutrina, ele vai ser um mundano, não é isso? Se você não ora, não jejua, você vai ter, aleluia, problemas. Você não vai ter a companhia do Espírito Santo. É assim, querido. Eu sempre digo isso. Senão Provérbios não tinha dito para mim e para você. A irmã falou ontem para mim lá em Pato Branco que o esposo dela tem uma filha que foi parar nas drogas. Aí quando eu olho uma situação dessa, eu fico pensando, sabe o que? A falta de compromisso dos pais, a falta de capacidade de um pai de educar o filho. Por quê? Independente de qualquer coisa, eu digo para vocês, porque eu tenho know-how, irmão. Eu passei luta, passei provação. Eu cheguei numa igreja, você sabe o que é, irmão Mauro? Você entrar numa igreja e você levantar um profeta e vir falar para você, irmão, tem um espírito de homossexualismo cercando a tua filha e arrastando ela para o homossexualismo. O que eu fiz? Joelho, jejum, oração. Olha lá, está casada lá, está vivendo a vida dela com o esposo, casada, certinho. Pronto, é assim. Agora, se o pai é desleixado, a mãe, não tem como, porque daí não tem autoridade dentro daquele lar. É como a igreja, irmão. Se você deixar de seguir esses preceitos, esses princípios, não tem autoridade. A tua casa vira uma baderna, a igreja vira uma baderna. Você, muitas das vezes, você acha que foi fácil ver as pessoas indo embora porque elas não queriam esta palavra. A culpa do João, do Pedro, da Maria, não é assim, irmão. O dia que você estiver na igreja por causa do pastor, do evangelista, você é um desviado.
E o Senhor vai chegar lá e vai falar que você é um desviado, que você é um rebelde, que dura serviço. Por isso que a Bíblia diz, quando a Bíblia fala que o rebelde é como um feiticeiro, olha que coisa feia, irmão. Que a rebeldia é como feitiçaria. Por quê, irmão? Porque quem se rebelou lá no céu foi Satanás, irmão. A rebeldia lá do inferno, ele que trouxe do céu, Satanás. O orgulho, a soberba, todas essas coisas são do inferno. E quando a pessoa ela não aceita esta palavra, porque esta palavra ela não muda por causa de mim e de você. Aí meu pastor disse: olha onde que você já chegou. Mesmo se arrastando os dias que você não pôde, quem te carregou foi o Senhor. E muitas das vezes, irmã Adriele, nós não sabemos, aleluia, Jesus, o que o Senhor quer conosco. Mas por que nós não sabemos? Porque nós não paramos para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Porque quando você para ouvir e obedecer a voz do Senhor, você não anda perdido. Você anda perdido por causa das coisas deste mundo, que tiram o teu tempo de Bíblia, tiram o teu tempo na presença de Deus. Não vai para a madrugada, não ora, não jejua. Não tem como o Espírito Santo, aleluia, Jesus, trabalhar nesse coração. E o Senhor, o Espírito Santo chega a gemer, aleluia, para trabalhar, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Mas como disse o evangelista Daniel, ninguém é obrigado a servir Deus. Só que você precisa, se você quer servir Deus, você precisa se colocar dentro desta palavra. A Bíblia tem que ser teu livro de cabeceira, e você tem que cumprir tudo o que é aqui. Se você não está disposto a cumprir o que está escrito aqui, você não quer ser crente, você não é crente e você não vai ser crente. Essa é uma grande verdade. Ah, pastor, mas eu tenho que deixar isso, eu tenho que... Tem. Ah, pastor, mas é complicado. Não é complicado, querido. Complicado, aleluia, Jesus, é como disse o evangelista Gelson pregando aqui. Pessoas, aleluia, eu conheço pessoas aqui de 5 anos, de 10 anos, quando comecei a pregar aqui, que continuam com os demônios de estimação, arrastando os mesmos demônios lá de 10, 8 anos atrás. Não houve mudança. Não tem como ser crente assim. Então eu e você precisamos entender, aleluia, que quando o Senhor falou, ao 2 diz assim: e por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si as mesmas condenação. Quando eu e você resistimos a esta palavra, nós trazemos condenação para a nossa vida, querido. Ah, mas eu queria aprender. Não aprende porque não quer. Porque a Bíblia diz: o que for falta de sabedoria, é só sair do WhatsApp, do Facebook e ir para o jejum, para a oração e para a Bíblia. O Espírito Santo vai te capacitar. Porque aqui nós temos, que eu saiba, nós temos pregado esta palavra aqui. Nós temos vivido esta palavra aqui. Agora o restante é contigo, querido. Aí se Satanás continua te assolando, Satanás continua te perseguindo, é porque você está sem compromisso com o Senhor. E aí ninguém pode te obrigar. Só que é uma vida de lesma, é uma vida de arrasto, é uma vida que não tem prosperidade, uma vida que não tem alegria. Serve o Senhor, como disse o evangelista Daniel esses dias, como se fosse obrigado. O Senhor não quer ninguém servindo Ele obrigado. Eu e você temos que vir, mesmo como eu falei para o irmão Ari, depois da mudança dele de sexta-feira, que doeu no lombo, vim de arrasto, cansado, doendo tudo, mas estava aqui, porque compromisso não é com os irmãos, é com Deus, querido. Porque se não vir ninguém, eu tenho que orar, eu tenho que buscar ao Senhor, porque a tua salvação individual depende somente de você. Agora, enquanto você estiver tomando dores, costumes dos outros e aceitando, você vai continuar assim. Porque você tem que primeiro aprender a lutar, aprender a primeiro a vencer as tuas provações. Não pegue coisas, não tente ajudar pessoas que você não está preparado. Ó, irmã ali, 20 anos na igreja, lá em Pato Branco. Amanhã eu vou lá para ungir, porque os demônios estão assolando. Ah, pastor, esses troços aí não existem. Ah, é? Ligou para mim orar, para comprar uma caminhonete. Liguei, orei, a caminhonete deu certo. Primeira noite que foi andar com a caminhonete, ontem à noite quebrou a caminhonete. Hoje foi trabalhar, chegou lá, tem uma chamacumba lá no lugar. E ontem quando eu passei, eu falei, eu senti de Deus de orar e de ungir esse lugar aqui. Hoje ela me mandou o zap, dizendo, era de Deus, pastor, de ungir. Agora eu te pergunto, o que adianta? E se Jesus volta hoje, vai para o inferno, querido. Porque está 20 anos na presença de Deus e não sabe o que é a Bíblia, não entende, não obedece, não busca o Senhor. Buscai o Senhor em tempo e fora de tempo, não importa a situação.
Se eu contar minha situação para vocês aqui, vocês choram. Mas eu preciso continuar pregando esta palavra. Eu preciso continuar caminhando. Só que eu não sou obrigado a aturar rebelde. Entendeu? O Senhor me dá autoridade para isso. Então o Senhor quer que cada um de nós se coloquemos diante dele, diante desta palavra. Aleluia, Jesus. Porque não tem como. Depois que o patrão sair, eu vou trabalhar. Não, você tem que trabalhar na frente do patrão para ele ver que você é esforçado. Não é assim, senão você não vai ser promovido nunca. É assim que o Senhor trabalha. E quando essa palavra continua nos dizendo no 4, porque Ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, temeis, porque traz debalde a espada. Porque o ministro de louvor, o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Por quê, irmão? Mas Senhor, será que o Senhor é mau para castigar, dona Diva, quem faz mal? O que acontece? Ele é Deus de amor, mas é Deus de espada, é Deus de justiça. Esse Deus aqui é o Deus, aleluia, lá de Samuel, que mandou o rei Saul ir lá e matar todo aquele povo, as crianças, os bois, os animais, mandou matar tudo. E Saul fez o quê? Como os crentes de hoje em dia, vai lá e traz o boi debaixo do braço. Trouxe o boi debaixo do braço. Suou como para o Senhor? Rebeldia. O Senhor disse o que para Samuel? Diga para ele que não terei mais como rei, levantarei outro no lugar dele. É assim que as pessoas vão passando na frente. É assim que as pessoas vão passando na frente do ministério. Por quê? Por causa do espírito de rebeldia. Quando o Senhor mandou Samuel ungir Davi, estava lá Abinadab, estava lá os bonitão, os fortão. Davi estava lá, o coitado, jogado no pasto. Mas vai ver se Davi não estava falando com Deus. Vai ver se Davi não tinha uma comunhão com Deus. É a diferença, aleluia, Jesus, de quem tem aparência de crente e de quem verdadeiramente é crente. Com toda a fortidão, quem teve que matar o gigante foi o pequeno Davi. Por isso que eu digo para você, a imponência de Naamã não queria deixar ele descer ao Rio Jordão para sarar da lepra, porque o orgulho não deixava ele descer. Aí os funcionários dele tiveram que dizer: mestre, se ele tivesse pedido algo difícil, tu não farias? E o que é dar 7 mergulhos no Jordão? Muitas das vezes as pessoas não querem se humilhar, não querem se abaixar. E o Senhor diz que a dura cerviz é para a sua própria vergonha. Então quando o Senhor nos chamou, a mim e a você, o Senhor disse que eu e você, nós somos luz, nós somos sal nessa terra. Ele sabe que você e eu somos miseráveis, somos fracos, pecadores, mas não é para nós andarmos como lesma o tempo inteiro, nos arrastando e lamentando e olhando a prosperidade do ímpio, nossos pés escorregando cada dia mais para longe do Senhor. Pastor, essa palavra é forte demais. Forte é dormir aqui e acordar no colo do bichão e ele dizer: seja bem-vindo, e daqui você não sai mais, companheiro, porque você teve, lembra de Samuel, lembra do inferno, lembra do Hades, lembra de quando o mendigo e o rico morreram, que o rico disse: deixa eu ir lá que eu tenho irmãos lá, eu não quero que eles venham parar aqui. Ele disse: não, tem lá os meus profetas que estão pregando, tem a palavra. Então o Senhor quis dizer o quê? Se defenda diante de Deus, busque no Senhor, clame a misericórdia, que ainda, como disse o evangelista, o evangelista Daniel repetiu, e dá para repetir culto após culto. Hoje pode ser o último culto, hoje pode ser o teu último culto, querido. O Senhor pode voltar nesta noite, o Senhor pode voltar nesta madrugada, seu Gobi. O Senhor pode nos pegar desprevenido essa noite, se nós não tivermos agarrado, arrigado no Senhor. Hoje pode ser o último culto da nossa vida, e se Ele não nos arrebatar, quem garante que chegaremos em casa? E a palavra continua nos dizendo no 5, portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aleluia, Jesus. Não somente por medo, pela consciência de dizer: do jeito que eu estou, eu não consigo estar na presença de Deus. É quando essa palavra diz que os magistrados não são, aleluia, para temor. É que nem um crente que anda correndo porque está com o carro bruxo, anda correndo porque a moto é bruxa, anda correndo por causa disso da polícia. Não é crente, irmão, não é crente, porque o Senhor entende as minhas e as tuas necessidades. Só que o que Ele quer? Que você dobre o joelho e coloque diante dele. Ele vai vir de encontro.
Ele vai vir de encontro, Ele vai te abençoar. Eu falei para os irmãos, eu preciso pagar o documento do meu carro, eu estou orando e eu creio. O Senhor disse que nunca viu, irmão Chayão, o Senhor disse que Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Agora me pergunta, como é que é um justo? O justo é aquele homem que depende do Senhor, que busca no Senhor, que crê no Senhor, que obedece o Senhor e esta palavra. Esse é o justo. Agora a pessoa que anda a seu bel prazer, faz do seu jeito o tempo inteiro, não vai a lugar nenhum. Não tem como o Senhor abençoar, porque senão nós estaríamos fazendo o papel de tolo. O Senhor tem muito para dar, mas tem que se pagar um preço. O Senhor não vai dar de qualquer forma. Aleluia, Jesus. O Senhor diz para mim e para você, aleluia, portanto é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, porque há castigo. Como assim, pastor? Mas Deus é mau? Vou falar de novo, não. Só que a Bíblia nos fala, Isaías 63:10, que o Espírito Santo se afasta de mim e de você se nós não estivermos lendo essa palavra, e ele se torna nossos inimigos e peleja com nós. Leia lá na sua casa, Isaías 63:10. Se você estiver em rebeldia contra esta palavra, o Espírito Santo está pelejando contra você. Por isso que você não consegue se livrar das trevas, por isso que você não consegue prosperar, por isso que as coisas não dão certo, por isso que não vai. Porque a caminhada de um cristão é uma caminhada de sofrimento, de angústia, porque você não vê na Bíblia, aleluia, mas pastor, daí ser crente é chato. É nada, querido, é nada. Pergunta para mim se eu tenho saudade da riqueza que eu tinha, do dinheiro que eu tinha, da casa onde eu morava. Pergunta se eu tenho saudade das cachaças, dos bailão. Eu não tenho, querido, eu não tenho. Porque tem que se cumprir Gálatas na minha e na tua vida. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Enquanto você estiver na igreja dizendo que é crente e tem saudade do mundo, você não é crente. Quando você tem saudade das coisas do mundo, você não é crente. E eu preciso pregar essa palavra, porque se não for desta forma, querido, pastor, mas assim não fica ninguém. Mas também tem na Bíblia, quando Pedro disse, Senhor, eles estão indo embora, e o Senhor olhou para Pedro e disse, você quer ir também? E ele disse, mas esta é a palavra da vida eterna. É dessa forma que o Senhor quer eu e você, porque tem que haver, aleluia, Jesus. Irmã Adriele, tem que haver transformação na nossa vida. As pessoas têm que olhar para você como olhavam para mim lá atrás e diziam, ih, perdeu o dinheiro, agora está mendigando. Mentira. O Senhor precisa tirar algumas coisas da tua vida, da tua mente, do teu coração, para que Ele possa começar a conversar com você para ouvir. Porque enquanto essas coisas não saírem, você não está ouvindo a voz de Deus. Você pode fazer o que você quiser, pode jejuar 30 dias por mês. Enquanto você não estiver nesta palavra e não estiver fazendo a vontade de Deus, você não ouve a voz do Espírito Santo. Porque é mais fácil um ímpio, aleluia, Jesus, como o cinturão Cornélio, ouvir a voz do Senhor, e o Senhor falar com o ímpio que era Cornélio, porque as orações, as ofertas dele chegavam diante do trono de Deus. Por isso que tanto crente desviado, porque diz que não acontece porque não obedece. Se o Senhor diz que não tem justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, você acha que o Senhor quer que você ande mal vestido? Pergunta para mim se eu comprei alguma dessa roupa. Se eu comprei relógio, o Senhor, Ele cuida de você nos mínimos detalhes, porque o Senhor se importa com você, porque Ele não quer que você viva dando mau testemunho da palavra. Passa ano após ano e o mau testemunho continua. Ninguém está livre de desanimar, de cair, querer voltar para trás, mas tem que reconhecer como filho pródigo e voltar para trás. Embora nós olhamos, aleluia, Jesus, o filho pródigo só voltou para o Senhor porque ele estava comendo as bolotas de porco e lembrou que os funcionários do pai dele comiam do bem, do bom e do melhor. Mas mesmo assim, quando a pessoa volta com Oséias 6, um arrependimento fingido, e ela deixa o Senhor trabalhar no coração dela a conversão, porque o Senhor está sempre disposto e com os braços abertos para receber este homem, esta mulher que saiu dos caminhos, mas Ele quer receber com aquele pedido de perdão verdadeiro, não com aquela coisa do que vem na igreja 2, 3 meses e vai. Estão me ligando ali dizendo, eu só entristeço Deus. Entristece porque não tem caráter. Crente sem caráter, irmão, é a primeira coisa que o crente tem que tratar, porque o Senhor não trata caráter de crente. Quando o crente aprendeu a ser mau caráter, eu digo para vocês, como
pais que vocês são, o teu caráter influencia nos teus filhos. Se você não tiver um caráter cristão, o teu filho não vai ter um caráter cristão. E ninguém está falando em espancar filho. Nós estamos falando, aleluia, educar dentro desta palavra, diante do Senhor Jesus. É duro, irmãos, é duro você encontrar uma filha tua, irmão Mauro, como a minha, e virar as costas, mudar de rua. Agora, é bonito eu ter que pregar para minha filha assim, como eu preguei para o irmão ontem. Ele abaixou a cabeça e se entristeceu como jovem rico. Eu falei, eu preguei para ela e disse que estava como uma cananeia, uma samaritana, uma prostituta. E você precisa, aleluia, tomar vergonha e pregar desta forma, porque o Senhor está olhando, está vendo você reter as palavras. O Senhor está vendo você não pregar a verdade, porque você não quer se comprometer. Prega a verdade. Se virarem as costas, te abandonarem, que te abandone, porque o Espírito Santo não vai te abandonar, querido. O Espírito Santo vai cuidar de você. Tem muita coisa, irmão, que precisa ser feita. O irmão se entristeceu e baixou a cabeça, irmão Ari. E eu falei para ele, irmão, o verdadeiro cristão, por isso que eu digo, se você não estiver fazendo isso, você não está crente, irmão. Eu tenho que falar, você não está crente. Por quê? Porque o verdadeiro cristão precisa começar a cortar na carne dele. Agora eu pregar para a filha dos outros é bom, agora pregar para a minha não? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Não é assim que esta Bíblia diz, Maria. Não é assim que esta Bíblia fala. E é o que está aqui nesta Bíblia. Ela diz que a partir do momento que eu sei que o evangelista Gelson não está direito como é para estar, e eu não cobro ele, eu estou no mesmo pecado, na mesma situação que ele. A Bíblia diz isso. Então nós precisamos verdadeiramente, querido, ter um caráter transformado cristão. E eu vou te falar mais uma que você não sabe. Deus não transforma caráter não, querido. Deus não transforma caráter não. Caráter é uma coisa que a pessoa tem que olhar para ela e dizer assim, isso, a minha concupiscência dos meus olhos me levam para longe do Senhor, isso me leva para longe. Você precisa compreender isso para que o Espírito Santo venha. Porque os carrapichos que o Senhor vai arrancando da nossa vida é porque eu e você, em concordância, em oração, nós pedimos para o Senhor e diz, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu cansei de sofrer, eu cansei de ser infeliz, Senhor. Eu quero ser feliz nesta vida, Senhor. Eu só passei luta, só passei provação. Aí o Senhor só olha para você com aquele sorriso maravilhoso que Ele tem. Ele diz, só me obedece, só obedece a minha palavra, só anda na minha presença. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Ah, pastor, mas se eu for crente, será que a minha família vai? Eles vão te abandonar, porque daí quando ele chegar na tua casa, você prega a palavra, você não entra nas empunhadas, você não entra nas fofocas, nas confusão. Eles vão te abandonar sim. Isso eu sei, porque a minha me abandonou. E eu vou falar o quê? Quem tem que estar comigo não me abandonou, que é o Espírito Santo. E eu não vou andar com nenhum deles embaixo do braço lá no céu. Eu tenho que cuidar, e você tem que cuidar da tua alma, querido. Cuida da tua alma, porque a alma é uma só. Depois que você perder, aleluia Jesus, o temor do Senhor, depois que você perder, aleluia Jesus, a alegria de estar na presença de Deus, de ler esta palavra, de dobrar os teus joelhos e chorar na presença de Deus e dizer, Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco, eu sou miserável, eu preciso melhorar dia após dia. O Senhor diz, filho, eu estou aqui, e Ele nunca vai te deixar sozinho. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa, não adianta dizer, é do meu jeito, eu faço. Não, só está sendo mais rebelde, mais e mais. O Senhor permite que eu e você sentemos e choremos, irmão. Permite que eu e você passemos fome e necessidade muitas das vezes, para que nós saibamos quem que cuida de nós, quem que guarda nós, quem nos protege. E muitos não querem ser cuidados por Deus, tomam o seu próprio partido. E a palavra de Deus diz que ela não faz curva, irmão. Esta Bíblia aqui, ela não muda. Não adianta pegar versículo isolado aqui, dizendo, ah, mas o Senhor disse que... Não, querido, é Gênesis, Apocalipse. E a vinda do Cristo está próxima. E a palavra de Deus continua nos dizendo, lá no 6, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. O que eu digo para você? Por que eu falei, eu preciso pagar tributo?
Você precisa do teu carro, você precisa pagar o imposto, água e luz. Você precisa pagar essas coisas. Porque um cristão verdadeiro você precisa. Você não pode, aleluia Jesus, andar, aleluia Jesus, se escondendo. Você tem que olhar e dizer, chegar e falar, ó, te devo, mas vou te pagar, nem que seja 10 por mês. É assim o cristão. Por isso que o Senhor tem nos ensinado. E a palavra continua nos dizendo no 7, portanto dai cada um o que é deveis, e quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, a honra. Muitas das vezes nós precisamos, aleluia Jesus, irmãos, entender. E eu quero que você aprenda. Eu aprendi. Só que eu tinha um mês de crente, irmão. Eu tinha um mês de crente. Por isso que quando eu vejo uma pessoa em rebeldia, depois de 7, 10, 5 anos de crente, eu acho difícil mudar. Porque eu aprendi no primeiro mês, quando eu sentava para ouvir a palavra. Mas era esta palavra. Não era aquela palavra que o Senhor vai te dar isso, irmão Mauro, vai te dar aquilo e você pode continuar. Era esta palavra. Eu saía do culto espremido de brabo. Chegava a ficar vermelho de brabo porque a palavra me açoitava. Mas eu não murmurava nem no coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor, irmã Maria, abomina os murmuradores de coração. Olha o quanto é difícil uma pessoa não ter transformação verdadeira, não ter um encontro com Jesus, ela permanecer crente e ser um crente fiel. Porque você crente diante de Deus, aleluia Jesus, você na presença de Deus, você pode ficar tranquilo. Satanás não assola a tua casa, Satanás não assola teus filhos. Você dobra teu joelho e faz como aquela irmãzinha daquele filme Quarto de Guerra. Você repreende ele. É assim que funciona. E não é complicado, é jejum e oração. Porque o Senhor disse, tem casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Se a casta de demônio não está saindo, não tem jejum e não tem oração. Essa é a verdade, querido. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas querem ir numa igreja, aleluia Jesus, irmã Adriele, e querem que a palavra seja uma palavra que, como disse o evangelho de Daniel, que alise o ego delas, que seja uma palavra que soe bem, que amacie. Não, querido, a palavra é essa daqui. Você chega em casa, pega a tua Bíblia e vai versículo e capítulo por capítulo desse que eu citei aqui, e o Senhor vai te ensinar você a caminhar diante dele. Ele vai mostrar que Ele te cuidou no deserto. Ele vai mostrar que abriu portas. Ele vai mostrar que você passou necessidade e Ele ficou olhando você passar necessidade para ver se você ia clamar a Ele ou você ia depender do mundo, depender das pessoas. E toda vez que eu e você, irmãos, aleluia Jesus, nós não dependemos do Senhor, nós dependemos das pessoas. Como disse meu pastor hoje, é um sinal que nós não confiamos em Deus. E se esse sinal existe, é porque Deus não está podendo trabalhar na nossa vida. Não que Ele não quer, Ele está sendo impedido pela nossa falta, aleluia, de compromisso com esta palavra. Por isso que eu digo para você, o dia que você ouvir uma palavra dessa, irmão, e sair com o teu coração endurecido, eu lamento dizer para você, você precisa se converter, irmão. Você precisa se converter. Você precisa se converter. Você não é crente. Foi assim que eu aprendi. Porque o Senhor, Ele veio para que nós tivéssemos vida com abundância, para que nós fôssemos felizes. Ele veio para abrir as portas, irmão, porque a Bíblia diz, bênção, sacudida, recalcada e abundantes. Por que que não tem? Ah, mas eu já orei. Não, querido, você tem que orar e perseverar. Não é só orar e dizer assim, eu fui na igreja, recebi uma revelação que Deus ia me dar isso. Mentira, irmã. Mentira, Deus pode até confirmar essa revelação lá na frente, mas para isso o Senhor sempre nos agrada. Ele diz, olha, e eu vou falar uma coisa para você, o Senhor não é trambiqueiro, porque quando eu vim para a igreja, eu recebi mais de 200 revelações, que Deus tinha uma obra linda na minha vida, que eu ia ser muito feliz, que eu ia viajar o mundo inteiro. Só que Ele não falou que eu ia ter que passar por aqui, Ele não falou que eu ia ter que passar deserto, Ele não falou que eu ia ter que passar fome. Mas Ele disse assim, esse teu testemunho que você vai passar vai ser para aquele que verdadeiramente quiser me servir, olhar e ver que não morre no deserto. Que eu envio corvos, eu envio codornizes, por mais difícil que esteja,
Tem dias que você quer parar, porque eu quis parar muitos dias, mas quando eu subo nesse altar e começo a pregar, enquanto eu estou pregando para você, eu estou lembrando de tudo que o Espírito Santo falou lá. Irmã Gisele, quando eu tinha 1 mês de crente, e ele dizia: não chore, servo meu, que eu sou contigo. E eu dizia: como é que o Senhor é comigo? Olha aí, eu estou passando fome, olha aí, eu estou passando necessidade, eu perdi tudo que eu tinha, eu não tenho mais nada. E ele disse: eu estou contigo. Então essa tua murmuração, se ela for uma vez só, ela é válida, ela não pode ser constante todo dia, porque quando o Senhor dizia isso para mim, Ele mandava eu orar, jejuar, buscar a presença dEle, e eu subia monte, orava, buscava a presença de Deus, para mim ter chegado até aqui, irmã Ari, esses 14 anos, 5 anos de ministério aqui. E eu digo para você, como eu disse na sexta-feira, ninguém saiu sem aprender esta palavra. Ninguém saiu. Se você sair daqui, chegar em casa e pegar esta Bíblia que você tem no colo, dobrar teu joelho e dizer: Senhor, eu entendi, eu tenho certeza, eu digo para você em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai tocar, mas você tem que dobrar teu joelho, com o coração contrito, aberto, e dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança verdadeira na minha vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe para que eu possa ser um servo fiel, para que você não se torne um crente morno, para que naquele dia o Senhor venha e vomite, porque Ele disse: ser crente ou frio, ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós precisamos ser pessoas que, independente da vida que você está levando, independente da situação que está, pode estar ruim hoje, amanhã pode o Senhor permitir que piore, para depois de amanhã Ele te abençoar. Talvez de repente você olhe e diga: as portas estão fechadas, né, irmão Mauro? De repente você olha e diz assim: não está vindo serviço. Mas sabe o que o Senhor diz para você? Que Ele diz assim, que às vezes quando nós estamos meio afastados do Senhor, né? E quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor começa a nos cobrar compromisso. E Ele diz assim: agora sim, agora você está vindo do jeito que eu quero. E é assim, é simples assim. Não existe segredo. Por isso que eu disse, não adianta eu e você acharmos que o Senhor vai fazer de qualquer forma. Eu dizer: não, irmão, fique desse jeito, vão desse jeito. Não, irmão, eu estou mandando você para o inferno e estou indo junto, de mão dada com você. Não adianta eu ficar falando: não, mano, traga o dízimo aqui, fique assim mesmo. Eu prefiro que você não traga o dízimo. Se você não sentir de Deus de coração, não traga, irmão. Não traga. Porque quando o Senhor tem para trabalhar e tem para fazer, muitas das vezes a gente precisa compreender, irmão, que alguma situação, irmão evangelista Gelson, evangelista Daniel, Diácono Jimenez, algumas situações Deus permite para que as pessoas vejam que podiam ter feito e não fizeram. Sabia? Para o Senhor mostrar para mim e para você que não é eu e você, é o Senhor. Como disse meu pastor hoje, ele diz: Deus é que dá o crescimento. Paulo pode plantar, Apolo pode regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu digo para você em nome de Jesus, coloca tudo que você tem para acertar diante de Deus, e eu te garanto que o tempo que o Senhor vai levar para colocar as coisas em dia é num abrir e fechar de olhos, porque Ele vai olhar para você e vai ver fidelidade. Agora, se Ele olhar para você e ficar te chamando, quando você ouvir alguém falar, se o Senhor está te chamando, lembra de Samuel. Samuel não entendia que era o Senhor que chamava ele. Quando o Senhor falava Samuel, Eli teve que falar: Samuel, quando Ele te chamar, você diz: eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E muitas das vezes nós precisamos, aleluia Jesus, entender o que o Senhor quer falar e o que o Senhor quer dizer para mim. Mas tem que ser na madrugada, às vezes. Só você, a tua Bíblia e o Espírito Santo. Só você de joelho chorando, gemendo, como muitas e muitas madrugadas eu passei. E eu não morri, querido. Se eu não tivesse feito isso, eu não estava de pé aqui. Por isso que eu digo para você, a gente, como aquilo que eu postei ontem, você pode levar um cavalo à beira do rio, mas você não obriga ele a beber água. Você pode ensinar as pessoas,
Você não pode obrigar elas a viver essa palavra. Só que quem não vive esta palavra não tem comunhão com o Senhor, não tem comunhão com o Espírito Santo. Então eu digo para você em nome de Jesus, hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para você, para que nós ouvíssemos esta palavra, irmã Diva. Porque o Senhor, você já fez a tua parte. Você já caminhou, são 45 anos de evangelho, já andou. Agora é o tempo dessa piazada. Só que daí quando o Senhor olha e procura a piazada crente, cadê a piazada crente? Cadê a piazada crente? Além de não estar crentes, não estão criando os filhos crentes. É complicado. Só que o Senhor vai vir num piscar e num abrir de olhos. E eu digo para você, esteja preparado. Diga para o Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, não deixe eu ficar. Se você olhar em volta o mundo que está acontecendo, nós estamos nos últimos dias. Eu quero dizer para você, se pegue no Senhor. Aprenda a respeitar as autoridades em todos os campos. Aprenda, querido. Aprenda a se humilhar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão abatidos. Aprenda a se humilhar. Tire a soberba, o orgulho do coração. Não deixa nada te desviar dos caminhos do Senhor. Não deixa. Deixa o Senhor trabalhar do jeito que Ele quer, como aquele louvor que eu estava ouvindo agora à tarde. Deixa Ele fazer do jeito dele. Pode até parecer que está tudo perdido, mas nunca esqueça, o Senhor disse, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, e o nome dele é isso aqui, ó. O nome do Senhor está aqui. O Senhor não falou que ia ter uma multidão, porque Ele sabia que muitos não iam querer esta palavra. Muitos, Diácono Jefferson, não iam aceitar esta palavra do jeito que ela é. Muitos não iam querer se dobrar. Muitos só querem os favores do Senhor. Muitos só querem as coisas que o Senhor pode dar, mas não querem andar aqui. E eu tenho uma triste notícia para dar para estes. O Senhor não vai te dar nada. Credo, o pastor está amaldiçoando. Não, a Bíblia diz, não pense o homem de ânimo dobre que receberá algo da parte do Senhor. Bíblia. Então seja fiel ao Senhor e Ele vai te honrar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Eu quero que você curve a tua cabeça e eu quero orar. Aleluia, Jesus, como hoje, aleluia, é aniversário, irmãos. Eu quero orar para que o Senhor nos dê um presente e Ele traga uma transformação de presente no coração, que Ele traga a mudança, que Ele arranque a murmuração, que Ele arranque tudo que não provém dEle e que haja mudança. Diga para o Senhor, se o Senhor tiver que me levar para o outro lado do mundo, para que eu aprenda a ser crente, o Senhor pode me levar, mas cuidado com o que você orar. Quando você orar, ore como um crente, aleluia, Jesus, fervoroso, de valor. Não ore como um crente medroso, covarde, porque o Senhor, Ele conhece o teu interior. O Senhor sabe o que você está pensando agora. O Senhor sabe que se você não gostou dessa palavra, Ele diz, se cumprindo a minha palavra nesse momento. E muitas das vezes eu estou pregando, irmão, e eu estou vendo a palavra de Deus se cumprir naquele momento que está sendo pregado, no qual ela é rejeitada naquele momento. E sabe como é que se chama isso? Aquela semente de Mateus que é lançada e ela cai em terra pedregosa e não frutifica. Umas até caem em pedra boa, terra boa, as pessoas se alegram, mas daí vem as lutas, provações, elas esquecem de buscar o Senhor. Por isso que eu digo para você, está tudo aqui, manual para mim e para você sermos crentes. Só que pegue a parte que diz que tem muitas coisas que vão ficar, tem muitas coisas que vão ficar para trás, tem muitas coisas que precisam ser transformadas e mudadas, para que você possa servir o Senhor em espírito, em verdade. Estou meio crente, não serve. Estou indo na igreja, se você não está no Senhor, não serve. O Senhor tem paciência comigo e com você, espera nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas quando há vontade, quando Ele vê que eu e você estamos determinados em buscar a presença dEle. Amém? Curva a tua cabeça que eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. E se até hoje você não conseguia compreender, aleluia, Jesus, o que o Senhor tem na tua vida,
Eu vou orar em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor vai colocar no teu coração um desejo sobrenatural de servir a Ele de uma forma que jamais você serviu. Mas abra teu coração, tire tudo que não provém, tudo que atrapalha o operar do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na tua presença, a tua palavra foi ministrada. Eu creio, Senhor, Pai querido, que é somente o Senhor, Pai querido, que pode convencer o homem, Pai, do engano, do pecado. E tu transformas, tu cura, tu restaura. E cada irmão que aqui está, Pai, eu quero abençoar a vida deles e pedir que o Senhor toque de uma maneira sobrenatural, Pai, porque o Senhor não é filho do homem para que minta. O Senhor disse, Pai querido, que faria grandes coisas, que nós faríamos grandes coisas e maiores, e nós estamos aqui, Pai. Nós poderíamos estar em quantos outros lugares, mas decidimos estar na tua presença. Coloca as mãos, transforma, cura, restaura, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Pai, arranca toda preocupação, toda ansiedade, todo desespero, toda desesperança, Senhor. Vai colocando as tuas mãos, vai quebrando toda a cadeia e toda a muralha, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Fica em espírito que o diácono Jimenez vai estar louvando. Em seguida vamos estar encerrando o culto em nome de Jesus. Enquanto ele louva, pede para Deus, diga: Senhor, limpa o meu coração. Pede um coração novo, como o Senhor deu para mim, deu para o evangelista Daniel. Ele já nos deu coração novo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Preste com atenção a letra do louvor. Aleluia, Deus. Eu tinha tudo, inclusive a presença do meu Pai. Não faltava nada, porque o que faltava em mim Ele completava. Mas fiz do meu jeito, não obedeci a sua voz. Me afastei e perdi o controle da situação. E fui pra bem distante da casa do Pai e me perdi. Trilhei caminhos errados, eu fiz tudo errado, mas arrependido hoje estou. Peça a Ele, me põe em teus braços. Chama de filho outra vez, pois pra casa eu quero voltar e com o Senhor morar. Reservei um lugarzinho no meu coração, mas vem com tuas mãos e tira tudo que não lhe agrada. Depois que uma limpeza fizer, o Senhor pode fazer morada. Reservei um lugarzinho no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. E fui pra bem distante da casa do Pai e me perdi. Aleluia. Pois que uma limpeza fizer, o Senhor pode fazer. Aleluia. Um lugarzinho no meu coração, mas vem com tuas mãos e tira tudo que não lhe agrada. Reservei um lugarzinho no meu coração, mas vem com tuas mãos e tira tudo que não lhe agrada. Depois que uma limpeza fizer, o Senhor pode fazer morada. E fui pra bem distante
Pai, e me perdi. Trilhei caminhos errados, aleluia. Depois que uma limpeza fizer, o Senhor pode fazer morada. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.